Essa é a terceira reunião de terça-feira que eu venho meditando na vida de Abraão, tirando as lições da vida dele para a nossa vida. Primeira reunião nós falamos do capítulo 12, a chamada, as primeiras provas. Depois falamos do capítulo 13, os problemas que Abraão enfrentou quando esteve no Egito, né? As provações que ele passou. E hoje nós vamos continuar pensando no capítulo 14. Capítulo 14. O título na minha Bíblia, numa versão simples, diz: Guerra de 4 reis contra 5. Depois que Abraão tinha separado de Ló, toda a história dele, Ló prosseguiu para as regiões de Sodoma, Gomorra, as Campinas do Jordão. Abraão ficou morando numa região menos irrigada, e o local chamava Carvalhais de Mamre. Aí o capítulo 14 começa a contar essa invasão. Desde os tempos antigos, a Palestina tem sofrido invasões e período de total submissão. Nos tempos de Abraão, ela era controlada por Elão, hoje é o atual Irã. Segundo o texto, por 12 anos, está registrado nos primeiros 11 versículos. Por 12 anos, os reis da Palestina pagaram tributo ao rei de Elão, que chamava Quedorlaomer. Porém, passados esses 12 anos, eles revoltaram e deixaram de pagar os tributos. Aí Elão se juntou com seus aliados, outros 3 reis e seus exércitos, e marcharam contra a Palestina. Primeiro passaram em outras regiões, subjugando todos os reinos, e por fim caminhou contra a Palestina. No vale de Sidim, está escrito no texto, os exércitos de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, 5 reis, lutaram contra os invasores. Mas eles foram derrotados e levados cativos, homens, mulheres, e saqueado todos os bens. Levou tudo. Primeira observação que eu faço, é uma pergunta: por que o Espírito de Deus se ocupa com o movimento dos reis e seus exércitos? Parece uma história perdida aqui. O que a história bíblica tem a ver com essa guerra? Só quando tais movimentos dos reis estão relacionados de alguma maneira com o povo de Deus. E por que a Bíblia contou essa história? Porque entre os que foram levados tinha quem, irmãos? Tinha um irmão de Abraão. Aqui chama de irmão, mas na verdade era o sobrinho de Abraão, o Ló, aquele irmão carnal que havia olhado com os olhos da carne e escolhido ir para Sodoma. Por isso a Bíblia conta essa história. Fora disso, a Bíblia não dá importância a isso. Quem estudou história geral sabe disso. Tem algumas coisas que está na Bíblia, a história geral contou. Mas são muito poucas coisas. A Bíblia não tem a intenção de traçar um quadro histórico, não tem. A Bíblia é a palavra de Deus, a verdade de Deus, a revelação de Deus, mas ela não se ocupa com coisas plenamente humanas. Mas quando essas coisas, esses movimentos, e aqui o movimento desses reis, essas guerras, de alguma forma está relacionado ao povo de Deus, aí a Bíblia registra, como registrou aqui. No meio dos prisioneiros estava Ló e sua família e seus bens. Ele
que bem pouco tempo antes tinha preferido Sodoma, a vida dura da fé, na dependência de Deus. Se tivesse ficado com Abraão, estava fora da guerra, estava fora do perigo, até porque Abraão não era uma confederação organizada, então não tinha guerra contra Abraão, mas ele tinha saído da direção de Deus e andado segundo a direção da vista humana e acabou inserido no meio dos perdedores. E Ló, que com Abraão também era rico, tão rico que os pastores brigavam com os pastores de Abraão, agora tinha perdido tudo. Além dos bens, eles próprios, esposas, filhos, e ele inclusive, foram levados, e se não houvesse uma intervenção de Deus, eles seriam vendidos como escravos, ou então iriam eles próprios servir aqueles reis. Mas a Bíblia registrou isso, e aí veio a reação de Abraão. O texto conta que um fugitivo veio trazer a notícia a Abraão. Talvez Ló o tivesse enviado, né? A Bíblia não silencia. Por que esse fugitivo viera? Sai lá da guerra, correu. O texto diz que quando eles estavam correndo, uma parte dos fugitivos caíram em poços de betume. Naquela região, o que mais tem é isso, né? É petróleo, é betume. E muitos morreram ali. Os reis fugiram para as montanhas. Mas um escapou e veio falar com Abraão, trazer a notícia para Abraão. Pode ser que Ló o tenha enviado. Ou então pela importância de Abraão. Abraão, lá na semana passada, há 2 semanas, nós falamos que ele era tão honrado que as pessoas o chamavam de príncipe de Deus. Tamanha a sua importância como homem de Deus inserido naquela sociedade cananita. Então pode ser também pela importância dele, pela segurança que ele exalava. Perto de Abraão tinha segurança. Eu aprendo uma coisa, normalmente, olha para mim, há segurança perto do homem de Deus. Concorda comigo, irmãos? Quem já não saiu atrás de uma mulher de Deus para pedir uma oração? De um homem de Deus? Olha, a coisa complica. Vamos buscar alguém para orar, porque precisamos de um norte de Deus. Então, normalmente, essa é uma regra que vem se passando. Quem é homem ou mulher de Deus, à sua volta tem equilíbrio e segurança. Está todo mundo arrancando o cabelo, meu Deus, e agora? Mas o homem de Deus está sereno. Amém, meus irmãos? Quando eu era menino, e eu gosto de contar essas coisas, na roça davam umas chuvas terríveis, umas tempestades. E aí, meus irmãos começavam a falar, meu Deus do céu, vai cair. E eu mirava no meu pai. Se meu pai ficasse sereno, tranquilo, eu estava tranquilo. Se meu pai falasse, está feia a coisa, aí eu ficava desesperado. Talvez meus irmãos ficavam preocupados, escondendo, com medo da chuva brava, vento. Meu pai, logo vai passar, está tudo tranquilo. Isso é assim mesmo, é chuva, é tempo de chuva. Eu ficava, não vai acontecer nada, porque o meu pai, ele me passava segurança. Para mim, ele era a rocha da família. E é assim o homem de Deus hoje. Onde tem um homem de Deus, tem a bênção, tá? Se tem homem de Deus, mulher de Deus na sua casa, não pode ter briga, não pode ter tristeza, não pode ter insegurança, não pode ter covardia, nada disso. Se tem homem e mulher de Deus, se tem gente de Deus, mesmo que alguém quer brigar, alguém não quer, né? Alguém não quer, alguém quer ser sereno, a bênção vai fluindo. Amém, meus irmãos? As perguntas são: qual a responsabilidade de Abraão com Ló e os ímpios de Sodoma? Essa é a primeira. A segunda pergunta: Abraão não tinha o dever de se manter separado do mundo? Deus não separou ele de tudo? Nós não aprendemos isso no capítulo 13. Enquanto Deus não separou Abraão de todo mundo, separou da terra, separou do pai, da mãe, foi separando, até separar do sobrinho. Aí ele ficou completamente só. Essa não era a vontade de Deus? Era.
Não é a vontade de Deus que você se separe do mundo? Sim ou não, irmãos? Claro que é. Você precisa estar separado do mundo. O pastor McLaren responde a essas duas indagações dessa forma. Se os cristãos se mantiverem bem à parte do mundo, bem separado do mundo, terão a capacidade de ter compaixão e de ajudar o mundo. Entenderam? Se você estiver separado do mundo, quando o mundo precisar, você vai ajudar e vai ter compaixão dele. Mas se você estiver envolvido no mundanismo, você não vai ajudar nada. Aliás, você vai estragar sua vida e os problemas da sua vida espiritual vão ser aumentados. Porque um crente só ajuda o mundo se ele estiver separado do mundo. Abraão estava completamente separado. Ele não tinha nenhuma responsabilidade. E ele tinha outras indagações, né, irmãos? Eu ajudar o Ló, esse é um sobrinho ingrato. Não era isso que eu falaria e você também? Está recebendo o preço. Levantou contra mim. Me prejudicou. Mal agradecido, não é isso? Vão me ajudando aí, irmãos. Coloque-se no lugar do Abraão, se hoje alguém te prejudicasse, como aconteceu a história, e depois acontecesse alguma coisa. O título dessa palavra minha, lá no início, é Abraão como modelo, a ser seguido. Então aqui está um modelo extraordinário. Abraão podia falar, olha, não estou nem aí. Até porque não tem uma palavra aqui direta, Deus falando, Abraão, vá lá salvar o teu sobrinho. Não, foi uma reação do patriarca. Ele decidiu ir. Mas ele tinha muitas razões para não ir. Me prejudicou, falou mal de mim, foi ingrato comigo, ficou rico às minhas custas. Ao invés de deixar eu escolher a melhor terra, usurpou a melhor terra. Agora se vire, se dane, deixa eu aqui com a minha vida, é a mão de Deus. Não é assim, irmãos? Não era essas desculpas que Abraão poderia fazer? Está recebendo o pago, levantou, plantou, colhe. Essas coisas são nossas, são coisas da nossa carne, irmãos. Mas, tipo de crente, mas isso pode não ser da direção de Deus. Isso pode ser completamente carnal. Porque pode ser que tudo isso que Abraão, se ele passasse na sua mente, seria verdade. Ló, numa ótica humana, ele não merecia ajuda. Pelo transtorno, pelas escolhas que fez, pelos erros que praticou, mas o coração de Abraão respondeu diferente. Eu preciso ajudar o meu irmão. Eu vou arriscar. Essa palavra hoje, eu titulei ela como arriscando tudo para ajudar alguém. Essa primeira divisão. Ele decidiu, irmãos, decidiu ir atrás, decidiu arriscar. A separação, irmãos, não pode ser usada do mundo como desculpa para recusar a bondade fraternal. Você não está no mundo, mas Deus quer te usar para abençoar alguém. Seu vizinho, seu parente, seu vizinho de rua. Você é completamente, olha, você não canta a música que ele canta. De domingo você fica até irado, porque ele solta aquela música terrível. Fica te perturbando a noite toda. E você está completamente separado. Mas de repente Deus te levanta para abençoar ele. Um ponto a destacar aqui, irmãos. Preste atenção. Quando Abraão estava fora da direção de Deus, ele foi um covarde, sim ou não? Você lembra que eu comentei aqui com os irmãos? Ele foi tão covarde, que ele foi capaz de mentir, e levar a sua esposa a mentir também. Olha, se perguntar se você é minha mulher, fala que você é minha irmã, porque eu estou com medo. Eu não vou arriscar a minha vida, não. Não arriscou nada. Aqui ele não arriscou nem para salvar a vida da esposa.
Ele colocou em perigo a sua família. Crente, irmãos, crente de verdade, arrisca tudo para salvar a sua família. Hoje eu vejo pessoas brigando, entrando em crise dentro de casa, porque são egoístas, não são capazes de abrir mão das suas vantagens, das suas razões. E quando você conversa com alguém, todo mundo tem razão. Mas o servo de Deus sempre tem um coração nobre. Eu vou arriscar para salvar a vida da minha família, da minha esposa. Fora da direção de Deus, ninguém arrisca nada, irmãos. Fora da direção de Deus, nós somos covardes. Nós não abrimos mão das nossas vantagens. Nós somos egoístas. Nós somos medrosos. Nós não olhamos com o olhar de Deus. Nós não temos a compaixão que Deus tem. Mas aqui, Abraão já tinha voltado à direção de Deus. Aí foi diferente, irmãos. Ele se tornou um valente. Aquele exército, 4 reis, eram confederações. Era muito arriscado para Abraão. Mas ele convocou os seus 318 servos, que eram treinados na sua casa. E os chamou dizendo, olha, vamos para a batalha. Um outro detalhe aqui, irmãos. Abraão era um homem de paz. E a prova está no capítulo 13, quando ele teve o problema com Ló, ele falou, não, Ló, eu não quero confusão. Eu sou de paz, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E olha, não tem crise, não tem briga, eu sou da paz. Mas aqui, irmãos, para ajudar alguém, aí se tornou um general de guerra. Pegou na espada, Ney, convocou os 318 soldados, falou, vou às últimas consequências, porque eu tenho que ajudar alguém. Quanto nós estamos dispostos a fazer, a gastar, a sofrer, para ajudar uma pessoa, irmãos? Essa é a pergunta que não tem resposta nessa noite. Fica no seu coração e no meu. O que é que eu sou capaz de fazer? O que é que eu sou capaz de fazer para ajudar uma pessoa? Quando alguém está na luta, na batalha, nós ocidentais temos umas coisas que parece estranho, né? A pessoa está doente, irmãos, e aí a gente está nem aí. A gente não está nem... Se a pessoa morrer, pastor Zé Silva, aí você vai lá e passa a noite acordado lá com ele. Mas já morreu. Para quê? Uma cultura abobalhada, né? A pessoa ficou no hospital 100 dias, ô Caetano. Ninguém foi lá. A pessoa precisou de ajuda financeira, estava passando necessidade, ninguém estava nem aí. A pessoa precisou de cobertura, jejuns, clamores, vamos fazer uma vigília. Nem veio ninguém. Quando a pessoa morre, aí você aparece lá com a cara de tacho, falando, mas era gente boa. E passa a noite lá, chora. Se brincar, chora, derrama lágrimas. Mas não foi assim com Abraão. Abraão arriscou antes. O risco ali, irmãos, era tremendo. O texto diz, e pelo texto a gente faz os cálculos hoje pelo mapa, dava 320 quilômetros da onde ele estava, os cavalhais de Manre, aonde o exército já estava. Abraão saiu com os seus 318, acompanhado de mais alguns poucos aliados que não eram reis, eram pessoas. Eram chefes de clãs. E eles fizeram aquela viagem, eu penso que a pé ou a cavalo, devia ser cavalo, porque Abraão era rico. Cada soldado daquele devia ter um cavalo. Eles viajaram 320 quilômetros, que para aquela época, eu não sei, eu já li isso, mas não sei, quanto que um cavalo anda por dia? Conseguir andar uns 60 quilômetros, né, irmão divino? O máximo que ele consegue viajar, uns 60, tem que parar para descansar, para depois retomar a viagem. Então eles gastaram alguns dias de viagem. E o texto diz que eles fizeram um ataque noturno. Falou, nós somos poucos. Eu sei que a boa mão de Deus está conosco. Mas temos que ter estratégia para vencer essa batalha. Então, a jornada, o ataque noturno, a desvantagem numérica,
tudo era arriscado, tudo era contra Abraão. Mas tinha uma motivação no seu coração: eu preciso ajudar o meu irmão. Algumas versões não fala Ló de sobrinho, fala de seu irmão. Eu arrisco tudo pelo meu irmão. Eu pergunto nessa noite: quanto você arrisca? Abraão arriscou tudo. Tem gente que não arrisca nem 10%, né, irmãos? Eu não vou arriscar nem 10%. Do meu conforto, dos meus recursos, da minha vida, da minha oração. Eu tenho brigado aqui, irmãos, na igreja, e terça-feira a gente aprende, né? Quando a gente vai fazer uma oração intercessória por quem está doente, na UTI, morrendo. Vocês pensam que pastor não presta atenção? Pastor abre um olho e fecha o outro. 40%, Ney, da igreja nem ora. Fica conversando assim, ó, como se não fosse nada. Mas que crente é esse, irmãos? Que teve a oportunidade de arriscar um pouquinho do seu suor. Que era levantar sua voz e falar: Senhor, é verdade, vamos fazer uma só voz, entra naquela UTI. Mas nem isso a gente consegue nesse mundo covarde hoje, egoísta, irmãos. Eu estou falando aqui dentro da igreja, a gente não ora no mundo não, a gente ora aqui. Vamos fazer um clamor, porque a filha do irmão está na UTI, e os médicos disseram que tem 5% de chance. Eu não estou querendo que você vá caminhar 320 quilômetros a pé ou a cavalo. Eu não estou querendo que você vai pegar espada. Eu estou querendo que você entre na dimensão espiritual e comece a clamar. O pastor Paul Rolfe compara essa jornada de Abraão com a nossa jornada para salvar alguma pessoa aqui nesse mundo. Você sabe que você pode salvar uma pessoa, irmãos. Você pode salvar alguém. Quando você ora, quando você jejuma, quando você clama. Mas nós somos pegos a bobagens. E a coisa mais importante da vida espiritual, nós não fazemos. Mas Deus está falando conosco nessa noite. O exemplo de Abraão a ser seguido. Ele é um exemplo extraordinário, irmãos. Tem muita gente aprisionadas pelo diabo, irmãos, que despojou tudo, como aqueles reis fizeram com Ló, né? Despojou a saúde, a felicidade, as virtudes, levou-os à escravidão. 2 Coríntios 10:4 diz que as nossas armas não são carnais. Abraão usou arma carnal, espada, mas as nossas são espirituais em Cristo Jesus. Vamos ali orar, vamos fazer hoje, por exemplo, pastor Ismael tem lutado aqui com o Caetano, o irmão Hamilton, mais uma equipe aí, para fazer os grupos familiares. Mas isso, pastor, causa desconforto. Tem que sair de casa, não tem holofote, não tem microfone, não tem cadeira, é sair para a casa de alguém, e muitas vezes a pessoa nem quer receber, ele quis receber, marcou, mas depois faz cara ruim. Mas você vai como guerreiro de Deus ali. Vamos lá orar naquela casa. Vamos lá clamar naquela casa. Vamos lá interceder. Vamos lá abrir a Bíblia. Isso é salvar a vida. Porque quando vocês vão com as armas espirituais. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4 que elas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas do diabo. Então ser cristão e seguir o exemplo de Abraão, irmãos, é muito mais abrir o coração e falar: tem gente perto de mim que está precisando da minha ajuda. Está muito mais perto do que você imagina. Pessoas que estão na bancarrota espiritual, estão levando uma vida difícil, sofrível. E é por isso que Deus levantou a igreja. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar. Depois da batalha, vem as bênçãos, irmãos. Normalmente, depois da vitória, vem as bênçãos, né? O texto diz que Melquisedeque aparece em cena e abençoa Abraão. A primeira pergunta é: quem era Melquisedeque? E como conhecia o Deus Altíssimo? Existem muitas indagações sobre esse misterioso homem, que tem 3 referências na Bíblia, aqui em Gênesis, lá em Salmos e lá em Hebreus, chamado sacerdote
do Deus Altíssimo. Ele aparece por um momento e depois desaparece. Alguns eruditos chegam a afirmar que ele seria Sem, o filho de Noé, que Noé abençoou. Porque Sem viveu 600 anos. Quando Abraão viveu, Sem, eles imaginam que poderia estar vivo. Mas isso são indagações de mente de estudiosos. Nada comprovado. O Novo Testamento o apresenta como um notável tipo de Cristo. O que é tipo? Uma pessoa que parece o Cristo. Ele não é a manifestação de Cristo como alguns pensam. Por quê? Porque serviu como rei e sacerdote numa cidade cananita, uma cidade fora do plano de Deus. E esse não era o plano para o Messias. Porque a Bíblia diz que ele era semelhante ao Deus vivo. Ele não era. Ser semelhante é uma coisa, ser o Cristo é outra. Melquisedeque era só semelhante. Entendemos então que ele conhecia o Senhor através do conhecimento transmitido de pai para filho desde a família de Noé. Ele pode não ser Sem, mas ele era um homem extraordinário que Deus o qualificou como sacerdote e ele recebeu a revelação de Deus de pai para filho, porque Noé conhecia o Senhor, seu filho Sem também, e era provável que Sem ainda estivesse vivo. Então, ele podia ser dessa descendência, né? Agora, o fato de Deus ter escolhido Abraão para um plano redentor, não significa que ele abandonaria o restante do mundo. Não, irmãos, Deus nunca faz isso. A igreja não pode pensar, nós somos exclusivistas. Não, Deus, irmão, se revela a qualquer um que o queira servir. Não importa onde esteja, se a pessoa se voltar para Deus, ele pode nem conhecer a igreja, mas Deus vai se revelar para ele, porque Deus não é exclusivista, ele é de todos. Agora, nos tempos bíblicos, as genealogias eram muito importantes para determinar quem deveria ser rei ou sacerdote. Agora, Melquisedeque não possui nenhum registro dos seus antepassados. Então, como é que ele se tornou sacerdote, se o sacerdote tinha que vir de uma hierarquia ancestral? Deus o escolheu, Deus é soberano. Deus fez a escolha sobre Melquisedeque. Aqui nós aprendemos um ponto. Você olha para uma pessoa e fala, como é que Deus salva aquela pessoa? Aquilo não dá nada. Você não é Deus. Deus é soberano. Deus salva quem Ele quiser, irmãos. Ele ora uma pessoa, você fala, isso não vai dar nada. Deus fala, é meu. Vou transformar e vou fazer em sacerdócio na minha casa. Glória a Jesus. Eu saí de Séries da região faz agora 13 anos. E eu volto lá, irmãos. De vez em quando estou lá, minha terra, tem família lá. Mês passado eu fui. E eu vejo pessoas, Divino Cesário, que eu pensava, isso não presta, não vai dar nada, acaba ruim, Zé Vieira. E hoje estão na igreja pregando. Dessa vez eu descobri um pregador, eu falei, mas não pode, esse é aquele. Já está, em 13 anos, Deus salvou, transformou em pregador do evangelho. Já está pregando em vários lugares do estado. Esse Deus é tremendo, irmãos. Deus olha, Deus pode fazer. Então você não pode escolher para quem pregar. Não, você não pode fazer acepção de pessoas. Você não sabe qual semente vai brotar, irmãos. Deus é poderoso, é soberano. Deus faz milagres. Glória a Jesus. Essa é a primeira vez que a Bíblia menciona um sacerdote. Até aqui não tinha a figura de sacerdote. Isso aqui é importante, olhe para mim. Até esse momento, o chefe da família agia como sacerdote da sua casa, do seu clã. Era o chefe da família.
que era o representante entre Deus e a família. Aqui aparece pela primeira vez a figura do sacerdócio. O texto diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ministrava numa cidade chamada Salém, que depois se transformou em Jerusalém. Era uma cidade cananita. Deus então levantou um sacerdote, colocou lá, e foi a primeira vez que apareceu essa figura do sacerdócio. Aqui, Melquisedeque é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Por isso ele é uma figura de Jesus. Como sacerdote, ele tinha poderes para abençoar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem estuda o sacerdócio sabe disso. O sacerdócio recebe de Deus poder para abençoar. E o texto diz que Melquisedeque, como sacerdote, não sabemos de onde veio, não conhecemos sua história, seus antepassados, ele abençoou Abraão. Paro e abro um parêntese aqui. Hoje, segundo a Bíblia, você é sacerdote na casa de Deus. Sim ou não? Quem é sacerdote de Deus aqui? Levanta a mão. Você é sacerdote. Esse é um ensinamento para todos. Então você tem a capacidade de abençoar pessoas. Pessoas. A Bíblia traz um ensinamento ainda no seu bojo, que o pai é sacerdote na sua casa também. Se é sacerdote, pode abençoar a sua casa também. Então nós temos que parar com essa maneira de achar, olha, alguém tem que me abençoar. Não, irmãos. Não, você pode abençoar a sua vida, a sua casa. Você tem o sacerdócio de Deus na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, amados. Que coisa linda. Deus te escolheu. Deus transformou, olhou você lá no mundo, na masmorra, e falou, olha, vai ser sacerdote na minha presença, vai entrar na minha casa, e eu vou colocar ele para ser bênção. Agora, o duro é quando você está aqui e não é bênção. Você, ao invés de usar esse ministério, essa dádiva de Deus, você só ousa questionar, só ousa murmurar, só ousa difamar, ver as coisas erradas. Deus te colocou para abençoar. Mesmo que você veja alguma coisa errada, procure a pessoa certa e traga uma palavra de bênção dizendo, isso pode ser melhor. Isso pode consertar. Eu quero trazer uma palavra de Deus, porque eu tenho a bênção do Senhor na minha vida, na minha mão, no meu ministério. Glória a Jesus. Então a situação está difícil na sua casa. Sai aqui hoje pensando, olha, eu vou abençoar minha casa. Lá em casa não vai ter mais briga. Lá em casa não vai ter mais encrenca. Lá em casa não vai ter mais dificuldades, porque eu vou abençoar a minha casa. E se você tomar essa decisão, Deus vai falar amém na sua vida. E o milagre pode não acontecer instantaneamente, mas passado alguns dias, você vai ver que começa a acontecer mudança na sua vida, na sua casa, porque Deus te deu poder para abençoar. Glória a Jesus. Agora, o que seria essa bênção, irmãos? A bênção, escute. A bênção, ela dá a devida glória a Deus pela conquista da vitória. O que é bênção? Bênção é quando eu recebo alguma coisa, qualquer coisa. Às vezes pode ser material, pode ser saúde, pode ser a solução de um problema, a causa na justiça. Mas quando essa bênção chegar, a sensação no coração de quem foi abençoado é levantar a voz e os olhos para Deus e dar glória a Deus. Devida glória a Deus. Porque o dia que você receber alguma coisa e falar assim, não, eu mereci, eu estudei muito, eu paguei o preço. Isso não é bênção. Isso foi uma conquista sua e vai te diminuir. Agora, bênção, quando você recebe, você olha para cima e fala, Deus me abençoou. Glória a Jesus. Deus me deu aquele carro, e aquele carro é uma bênção. Enquanto eu sou observador, eu vejo
os para-choque nos vidros assim, ó. Foi Deus que me deu. Esse dia eu vi um, foi Deus que me deu. Logo abaixo, vende-se. Falei, mas Deus deu a bênção, já está vendendo. Ele nem o cuidado de tirar. Comprou aquela frase que ele vende nas papelarias, né? Então fica colocando, pregando aquilo. Nunca pensou naquilo, nunca teve nenhuma sensação de gratidão. Mas é bonito, foi Deus que me deu. Isso aqui é resultado disso. Para com isso, irmãos. Bênção, não toca a trombeta, dá testemunho na presença de Deus. Deus está me abençoando. Deus é tremendo na minha vida. Glória a Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Abraão, irmãos, aqui, ele teve uma atitude. No capítulo 14, versículo 20. Ele resolveu honrar a Deus com o seu dízimo. Vemos aqui a dignidade dada por Deus a Melquisedeque. Qual que era a dignidade dada por Deus a Melquisedeque? De receber a porção de Deus, o dízimo. Ele foi escolhido, só Deus sabe como. Como alguém pode levantar qualquer pessoa aqui hoje e amanhã estar e colocar como já é sacerdote no campo espiritual, pessoal, mas pode colocar daqui 5 anos alguém na frente de um grande ministério. Talvez nem isso. Deus não gasta tempo, Deus não consulta, Deus só consulta a sua soberania. Então Deus deu dignidade a Melquisedeque de receber a porção de Deus do dízimo. De quem, irmãos? De Abraão. Quem era Abraão? O patriarca. O cara, se fosse igual o Romário falava, né? O cara. Deus falava com Abraão. Deus o escolheu pessoalmente. Eu já vi muitos ministérios acabarem por aí, porque são ministérios independentes. Não, eu não estou ligado a nada, eu não estou ligado à igreja, eu tenho um ministério independente. Vai morrer a independência. Tem 2 que eu ouvi falar isso aqui em Goiânia, já acabou o ministério. Porque acaba mesmo, irmãos, não tem ministério independente. Todo ministério está debaixo de bênção, de liderança. Deus deu a Abraão a dignidade de receber a porção de Deus. Melquisedeque era um tipo de Cristo. E Cristo tem o que hoje na terra, irmãos? A sua igreja. O que Deus tem na terra? A sua igreja. A Bíblia fala que a igreja é a sustentação desse mundo. O dia que a igreja do Senhor, não estou falando de denominação, estou falando da igreja do Senhor, for tirada da terra, esse mundo entra em colapso total. O que Deus tem na terra hoje, irmãos? A igreja. Agora, essa igreja tem organização, sim ou não? Tem, irmãos. Tem sacerdotes, tem ministrantes, tem representantes. E esses representantes têm essa dignidade, a mesma dignidade que Melquisedeque tinha. Quando Abraão voltou, ele parou e foi a Melquisedeque, ao sacerdote, para fazer a sua dedicação. No decurso da vida de Abraão, vemos o conceito bíblico da posse dos bens. Quais os motivos tinha Abraão para dar o dízimo a Melquisedeque, irmãos? Pensa comigo. Quais os motivos? Ele nem conhecia Melquisedeque. Ele não sabia, o texto fala que ele não tinha nem pai, não conheço nem a família dele. Eu não vou devolver o dízimo nisso. Você não vê isso muito hoje, irmãos? Tem gente que não tem fé, não tem dedicação e questiona. Não vou devolver não. O que vão fazer com esse dinheiro? Que igreja é essa? Fidelidade, irmãos, dedicação, é um ato de fé, de espontaneidade. Dar o dízimo aqui era um ato de adoração, e nesse ato Abraão expressa algumas coisas. Primeiro, gratidão. Abraão estava grato a Deus pela proteção e pela segurança da sua vida. Eu fui, eu voltei, eu tenho vivido em segurança. Abraão lembrou da sua ida no Egito, do risco que teve, do envolvimento de Deus. Então, o conceito de posse de Abraão era esse conceito.
Eu tenho gratidão por meu Deus. Por isso, ao dar o dízimo, ele expressou gratidão. Segundo, submissão a Deus. Ao devolver o dízimo, Abraão prestava tributo ao Rei Supremo. Ao dizimar, Abraão e todos os crentes demonstram submissão voluntária a Deus, atestando ser cidadão dos céus. Sabe o que Abraão falou? Quando ele devolveu o dízimo, ele pensava, olha, eu estou aqui nessa terra, mas eu tenho um reino, eu tenho um Deus, eu tenho um rei especial para mim. Eu não me envolvo com ninguém. Eu não olho, eu não sigo conselhos, eu ando na direção do meu Deus. Devolver o dízimo também é uma atitude de submissão. Olha, eu estou no mundo, mas o meu reino é o reino celestial. Paulo falou, não temos cidade permanente, mas aguardamos a celestial. A Bíblia fala, e é um ensinamento completo, que nós somos da terra, mas somos cidadãos dos céus. Então um gesto que Deus escolheu para testar, pastores. Se uma pessoa está apegada na terra ou apegada no céu, pastor Zé Maria falou isso aqui, é ver se ele é espontâneo na questão financeira. Porque aqui, irmãos, como o pastor Zé Maria falou, a Bíblia fala mais de dinheiro do que muitas outras coisas. Do Gênesis ao Apocalipse. Porque o próprio Jesus falou, e o pastor falou aqui, que o dinheiro, se não soubermos usá-lo, ele se torna o quê, irmãos? Um Deus. Um Deus. Então só tem um Deus, não é, irmãos? O nosso Deus. Há um só Deus. Mas tem muita gente que serve a Deus e serve ao mamon, ao dinheiro. Ele é regrado pelo dinheiro. Ele é dirigido, e não é muito não, irmãos. Não é muito, é pouco ou muito. Tem gente que tem muito pouco e é dominado por ele. Vamos seguir. Terceiro, reconhecimento de que Deus é dono de tudo. Abraão falou assim, ao título Deus Altíssimo, Abraão acrescentou, o possuidor dos céus e da terra. Ao dizimar, Abraão reconheceu que Deus é o Criador e o doador de todas as coisas. E ele se colocou como mordomo. Deus me deixou uma porção para eu administrar, mas eu tenho fé para fazer isso. Reconhecimento dos representantes de Deus. Abraão reconheceu Melquisedeque. Ele era escolhido, ele era chamado, ele falava com Deus cara a cara, ele podia muito bem falar, não conheço esse Melquisedeque não. Que história é essa de dízimo? Mas quando ele fez aquele gesto, ele reconheceu Melquisedeque como um representante de Deus. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E o honrou nessa função. Estar em uma igreja implica aceitar a representação dessa igreja. Sim ou não, irmãos? Como é que eu estou numa igreja, irmãos, e não aceito a representação da igreja? Eu tenho que aceitar a representação da igreja. Então eu não estou nessa igreja. Se você não se envolve com a igreja, não tem fé para financeiramente se envolver com a igreja, então você não está reconhecendo a igreja do Senhor, porque a igreja tem representantes. Isso é bíblico, não tem como não entender isso. Abraão, quando chegou em Melquisedeque, ele reconheceu a representação. Ele tinha tudo, se quisesse, para nem representar. Por quê? Mas eu vou reconhecer. Quando o missionário Enio vem aqui, ele é muito abençoado por Deus. É um dos homens mais abençoados que eu conheço, estou falando na ausência dele. E ele fica em casa muitos dias, de vez em quando a agenda fica aberta. E eu pego a agenda dele, toda a oferta que um irmão ou um pastor ou a igreja dá para ele, ele anota numa coluna e na outra esquece, dízimo. Ele já separa e faz 2 colunas quando ele faz a viagem. Aí ele chega lá e dizima na igreja, onde ele é vice-pastor. Uma fidelidade extraordinária. Esses dias um irmão da igreja aqui chegou para mim e falou, pastor, o senhor tem um telefone do missionário? Eu falei, tem. Deus me inquietou para fazer uma oferta para ele.
E Deus falou comigo até o que é. Aí eu fiquei curioso, falei, deixa eu ser curioso um pouquinho. O que é, irmão? Deus falou que é para ele comprar um par de sapato. Eu falei, irmão, passa a sua oferta rapidamente. Porque eu tenho certeza que ele está esperando para comprar esse par de sapato. Aí o irmão passou a oferta, depois ligou, pastor, eu depositei aí, e Deus me falou que é para isso. Aí disse que ele chorou do outro lado e falou assim, olha, o meu sapato furou e tem 4 meses que eu estou pedindo a Deus para comprar e Deus não deixa. Ele tem umas reservas que são missionárias. Ele falou, eu vou mandar a bênção desse sapato, mas não compra agora não. Mas, de repente, o irmão daqui mandou os R$200, ele vai comprar um big par de sapato, porque Deus conhece os seus filhos. Estou contando porque eu sei que pode edificar, me edificou e edifica você também. Mas ele tem um ministério itinerante, abençoado, simples, honrado por Deus, mas é fiel, porque ele reconhece a soberania de Deus. Pastor Zé Maria vinha pregar aqui. Ele vinha ficar na sexta, no sábado, no domingo de manhã e domingo à noite. Essa era a minha combinação. Acertei com ele. Quando faltava 3 dias para ele vir, ele me ligou e falou, pastor, estou com um problema sério. O meu pastor me deu uma ordem que eu tenho que voltar. Eu tenho que estar aqui domingo à noite, que eu vou ministrar um seminário que começa segunda e terça. E eu não tenho como falar não ao meu pastor. O senhor pode fazer alguma coisa? Eu falei, não, o senhor fecha domingo de manhã. Você viu que ele correu? Porque o certo era fechar domingo à noite. Ele teve que espremer sexta, sábado, domingo de manhã. E aí eu alterei o horário da passagem para 12h45. Foi um horário até complicado, porque eu queria mais tarde, primeiro para dar prazo para ele almoçar. Ele foi sem almoço. Não, o Divaldo foi levar ele lá. Não deu tempo dele almoçar. Ele viajou. Por quê? Porque ele tinha submissão ao pastor da sua igreja. É um homem que roda o mundo todo, irmãos. Hoje ele está nos Estados Unidos pregando, mas é fiel à representação da igreja. Esse é o modelo de Abraão, irmãos. Modelo a ser seguido. Isso gera bênção duradoura. Isso vai gerando bênçãos na sua vida, tá? Às vezes é uma perda momentânea, devolver a fidelidade é uma perda momentânea, mas vai dar fruto de segurança, porque essa é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Reconhecimento da responsabilidade de sustentar o ministro de Deus. Crentes, assim como Abraão, reconhecem nosso respeito a Deus e participamos de sua obra sustentando a manutenção da igreja. Como é que eu estou na igreja e não sustento a manutenção da igreja? Mas que entrega é essa? A igreja tem que ser sustentada por quem, irmãos? O governo vai mandar o dinheiro? Não vai. Tem alguma fundação, alguma ONG que envia o dinheiro para cá? Não envia. É a própria igreja que gere os recursos da igreja. Por isso Deus instituiu essa mordomia, essa fidelidade, esse ministério. Glória a Jesus, glória a Deus. A bênção dada por Melquisedeque era mais do que mera formalidade. Ela trouxe ao patriarca experiência espiritual, porque através disso ele ia vencendo o apego e fortalecendo a sua vida de fé no deserto. Ele vivia no deserto, irmãos. Mais do que nunca ele sabia, é Deus que me sustenta. Se uma porta se fechar, para quem é fiel, Deus abre outra. Deus abre porta até na rocha, mas a sensação da fidelidade do dizimar é fortalecimento espiritual e convicção de desapego. Deus cuida de mim, Deus vai abrir portas aonde não tem porta. Essa é a verdade. Abraão não questionou o modelo de gestão do sacerdócio. Ele podia falar assim, como é que você está administrando aí? Como você está empregando esses recursos? Não. Ele não fez isso, irmãos. Abraão tornou-se modelo para todo crente. Foi chamado pai dos que creem. Abraão é modelo para tudo. Todo mundo fala sobre Abraão. Então vamos seguir Abraão em todos os modelos que ele passa, inclusive na questão financeira. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Estou fechando, tá? Em 5 minutos. Terminado aquilo, irmão, depois de ser abençoado por Melquisedeque, Abraão teve outro encontro, aqui no capítulo 14. Outro encontro com outro tipo de rei.
o rei e sacerdote Melquisedeque já tinha passado, ele cumpriu a sua missão. Aí ele encontra com o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma lhe faz uma proposta, pastor Ismael. Sabe qual é a proposta? Dá-me todas as almas e pode ficar com o resto. Abraão aceitou ou não, irmãos? Sim ou não? Não. Abraão poderia até ter reivindicado. O troféu de guerra, né? Era legítimo. Escuta o que eu vou falar aqui, irmãos, hoje, de uma vez por todas. Tem muita coisa que fere nossa vida de fé e dependência de Deus. Pode até ser legítimo. Eu vou dar um conselho para a igreja hoje. Lucro extrapolado nos negócios. Tempo atrás o irmão falou, pastor, eu tenho a chance de ganhar 4, mas a minha consciência falou, então ganha 2. Porque se o Espírito Santo te incomodou, é porque lucro extrapolado pode ser pecaminoso. Negociatas, jogatinas, jogo do bicho, loterias. Tem muita gente jogando loteria, irmão, na igreja. Hoje está comum, irmão. Isso vai trazer consequências na sua vida de fé. Quem vive pela fé não faz jogatina. Mesmo que alguém venha teologicamente falar, não tem problema. Tem! O crente não é desse mundo. Deus vai sustentar você. Fé, irmãos, não joga em loteria. Fé não joga no bicho, irmãos. Vida de fé não joga no bicho, não, irmãos. Não faz jogatina. Tem muita gente errando e vai acostumando, porque hoje você entra na internet, tem ajuda para tudo, irmãos. Tem textos, mas está errado, irmãos. Subterfúgios. Tem coisa que é até legítimo, mas é subterfúgio. Lembra de Ananias e Safira? A fazenda era deles, Vieira. Para que venderam? Não precisava nem dar a oferta. Mas foram lá, fizeram uma jogatina meio escondida, um subterfúgio. Pedro falou, olha, você não está mentindo para nós, não. Você está mentindo para Deus. Era começo de igreja. Eu não queria viver naquela época, né, irmãos? O que aconteceu? Buf, caiu morto. Vou falar uma coisa aqui, não está certo. Fazer. Mas eu vejo muito isso, irmãos. Devolver qualquer quantidade para o nome aparecer como dizimista. Só aparecer ali. Para que isso, irmãos? Dê uma oferta, então. E reconheça que não é dizimista, mas além de não ser, ainda querem passar uma imagem. O exemplo de Abraão não foi essa. Quando o outro rei chegou, falou, olha, é assim, me dá as armas para ficar. Eu falei, não fico, não quero nada desse mundo. Eu quero só o que eu trabalhar, o que é honesto. Eu pergunto, jogo é honesto, irmãos? É suor? Não é. Jogatina? Não é. Não é, irmãos. Então, lucro extrapolado também não é. Então tem muita coisa que precisa o servo de Deus ouvir a voz do Espírito Santo na hora de tomar decisões. O ganho fácil não era o alvo de Abraão, como era para Ló, né, seu sobrinho, que era para ir para o lugar bom. Para Ló, o bom era ganhar dinheiro. Abraão queria, e fecho com essa palavra, que todos soubessem que Deus era a sua segurança. Amém, meus irmãos? Fecha os olhos aí. Deus amado, eu me submeto à tua palavra com fé. Eu me submeto à tua verdade com fé, com dedicação nessa noite, Pai. Me escondo atrás da cruz de Cristo nessa noite. Mas em teu nome eu abençoo a igreja, que essa palavra, o exemplo de Abraão, seu estilo de vida, o pai da igreja, o pai da fé, o pai dos que creem, que esse exemplo extraordinário de Abraão opere na nossa vida, opere na vida dos teus filhos, a tua verdade plena. Espírito Santo, a igreja é tua,
O Senhor que comprou e lavou essa igreja. Mas não deixa, Senhor Deus, que as coisas do mundo, da mente, que as filosofias mundanas, que a frieza envolva o nosso coração. Dá-nos a graça, Senhor, de ser radicais, ó Deus, de levantar a cabeça e de defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Eu abençoo a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa a todos os irmãos que compareceram nessa noite. Vamos recolher a oferta nessa hora. Se você puder ofertar, faça isso com alegria e com gratidão e espontaneidade, porque só assim você pode fazer as coisas de Deus. Pode recolher. Eu abençoo você em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. E eu tomo essa palavra para dizer que eu posso fazer isso, abençoar vocês em nome de Jesus nessa noite. Toma a bênção aí no seu coração, na sua vida. E Deus sabe aonde essa bênção vai encaixar nessa noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero reforçar, irmãos, o convite. Aliás, não é o convite. Eu quero reforçar o pedido, a convocação para todos, amados irmãos. Olhe para mim, irmãos. Eu preciso que vocês venham comigo sexta-feira na nossa sede. Amém, irmãos? Obreiros, estou vendo aqui Vieira, o Ney, aqui o César, pastor Ismael, pastor Zé Silva, Edivaldo, Divino, todos, Caetano, Nivaldo, missionária com o esposo, Jefferson com a esposa, tá? E os crentes em geral. Preciso que vocês vão comigo lá, é o nosso dia. Ontem eu fui lá, pastor Mel foi comigo, tá? E eu vou dirigir uma parte daquele culto e eu quero vocês lá comigo, senão vai me apresentar lá, vai ser vez só. Que coisa feia, né? Tá? Mas não é um culto aqui da igreja, é um culto lá da sede. É um culto que não tenha às vezes o nosso dinamismo aqui, os nossos horários. Se passar um pouquinho e não tiver no seu horário, você sai, tranquilo. Mas se você puder ficar até o final, mas eu preciso que você me valoriza. Amém, meus irmãos? Amém? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Quem vai lá? Levanta a mão assim, ó. Que bom, que bom. Eu quero mesmo, tá? Mesmo você que não levantou a mão, faça um esforço, tá? Preciso da sua ajuda, da sua compreensão, tá bom? Pedido de oração para a irmã Maria. A Maria congrega no Goiânia 2, é esposa do irmão Aristeu. E ela submeteu uma oração, uma cirurgia, e está passando por dificuldades. A família está sofrendo. Nós vamos orar nessa última oração. Amém? De pé, vamos terminar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que não puderam vir no domingo, o presbítero Caetano vai ministrar a ceia para vocês lá no salão, uma DEP aqui. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo louvor, pela oportunidade de estar na Tua presença, pela exposição da Tua palavra. Obrigado por tudo, ó Deus. Despede-nos em paz, abençoa a igreja, que a palavra fique em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos nessa noite. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, tá bom? Receba em nome de Jesus. Vão em paz.